Vamos ler. Um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai. E eles entraram em Cafarnaum. Nos dias de descanso, entrando na sinagoga, ensinava a todos os presentes. Ok. Primeiro, o que é uma sinagoga equivalente nos dias de hoje, em nossa sociedade atual, em termos de função e propósito? Fale comigo, por favor. Uma igreja, só que naquela época era uma sinagoga, onde as pessoas normalmente se reuniam. As pessoas que iriam eram pessoas comuns. Eles não eram demônios acorrentados. Eles eram pessoas comuns. Empresários, empreendedores, profissionais, todos. E ele diz que Jesus Cristo, o que ele estava fazendo na sinagoga? Ele ensinou. Porque quando a libertação, a mensagem do Evangelho é ensinada, é quando a manifestação do reino acontece. Ok, continuamos aí. Versículo 22. E se admiravam, vamos lá. De como ele tinha autoridade e não como os escribas. Em outras palavras, você pode ouvir uma pessoa ensinando e se você tiver discernimento espiritual, perceber que ela ensina de forma muito superficial, muito vazia, que o que ela fala não tem peso. E assim eram esses indivíduos. Mas havia, vamos lá. Na sinagoga não diz que estavam no Haiti, diz que estavam na sinagoga. Então veja quem está aí do seu lado, você conhece algum endemoninhado por aí? Ok, o que diz? E havia na sinagoga deles um homem que possuía um espírito imundo. O que ele realmente e verdadeiramente diz? Ok, um espírito imundo era de fato um demônio, um espírito sujo, um espírito impuro. E diz o idioma grego que se refere a um homem que está sob a influência de um espírito imundo. Sim, esse homem não estava possuído, estava influenciado. E dizendo, ou seja, o indivíduo começou a falar, o demônio falava através desse homem. O que ele disse? Ah, o que você tem conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir. Eu sei quem você é, o Santo de Deus. Em outras palavras, o demônio pôde reconhecer quem era Jesus, mas isso não o salvou. Ele reconhecia que era o Cristo, que era o Filho de Deus. Você veio para nos destruir antes do tempo. E em outras palavras, os demônios falam, eles falam através das pessoas. E ele diz, mas Jesus, o que ele fez? Ele o repreendeu. A palavra repreensão diz, e Jesus o humilhou. Porque o caráter do diabo é orgulhoso e arrogante. E Jesus Cristo disse, eu te humilho agora em meu nome. E ele o repreendeu, dizendo, cala-te, e sai imediatamente dele. E versículo 27. E o espírito imundo o sacudiu com violência. Ou seja, quando um demônio se manifesta, vemos uma manifestação na pessoa. Dependendo do tipo de demônio. E diz, sacudindo-o com violência, clamando em alta voz, saiu dele. Não saiu normalmente, saiu gritando. Olhem todos para mim, por favor. Nesta série que vou trazer, quero que você traga uma pessoa que não conhece Jesus. Ensinei a vocês uma série completa sobre evangelismo. E é para que toda a igreja, para que você não venha mais tranquilo ao templo, se não pensar que há alguém que precisa ser trazido. Eu ensinei a vocês. Esta série não é só para vocês, é para muita gente que está oprimida, que tem problemas. E diz que ele veio para isso, e de tal maneira que eles discutiam e diziam, o que é isso? Que nova doutrina é essa, afinal? E a palavra, o que é isso? No idioma original diz, o que há na sua voz? Porque a voz de Jesus era ungida, o que ele tinha era unção. E dizendo novamente que a doutrina, com autoridade, ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Então, verso 28. E muito rapidamente sua fama se espalhou por toda a província ao redor da Galileia. O ministério da libertação o tornou famoso. Todo mundo o conhecia. Digo como homem, porque como Deus não precisa de fama. Deus é o maior de todos. Mas estamos falando como homem, ele não era conhecido, não o conheciam. E o ministério da libertação o fez ser conhecido pelo povo. Isso aconteceu conosco quando começamos o ministério. Ficamos conhecidos pelo ministério da libertação.
Esse é o tema, a importância e a necessidade do Ministério da Libertação. Então quero que vocês vejam o seguinte: quando falamos sobre isso, no início do meu ministério, eu me deparei com uma realidade que era completamente contrária à Santa Escritura. Lutava com muitas coisas na minha vida pessoal, com medos, inseguranças, falta de identidade, rejeição. Jejuei, orei sem nenhum sucesso. Jejuava e orava intensamente para que Deus me libertasse completamente dos medos e das ansiedades, mas continuava assim, porque meu pastor me ensinou que quando um cristão recebe a Cristo, quando se converte verdadeiramente a Cristo, já é livre, que não precisa de mais nada, porque diz que somos uma nova criatura e, em parte, isso era uma grande verdade. É verdade, somos de fato uma nova criatura, mas o que ele não me explicou é que há outra parte muito importante de nós, os seres humanos. Levante sua mão e diga: sou um espírito. Não, mas assim parece que está dizendo: sou uma coruja. Diga alto, diga claramente: eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu vivo em um corpo físico. Ok, de novo, por favor. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu vivo em um corpo físico. Então, eles não me explicaram que o que realmente nasceu de novo e foi completamente renovado foi o meu espírito interior, o meu verdadeiro eu. Ali o Espírito Santo veio habitar, mas eles não me explicaram a alma. A alma é composta de vontade, onde você toma suas decisões importantes, suas emoções e sua mente, que processa pensamentos. Essas três coisas não nasceram de novo. A mente, as emoções e a vontade precisam ser completamente renovadas, profundamente mudadas e verdadeiramente liberadas. Eles dizem um sonoro amém em voz alta e com convicção. Então, não me disseram que um cristão pode ser influenciado por demônios. Não possuído, porque a possessão tem a ver com ser o dono, ser o proprietário legal, total e completo. Eu possuo o meu telefone, sou o real e verdadeiro dono do meu telefone. Mas a influência é uma coisa muito mais complexa e sutil, de forma alguma uma possessão. Não é possessão. Influência é estar em alguma área da alma sendo influenciado por um espírito. Não me explicaram isso? Eu continuava lidando com padrões de pensamento, continuava lidando com ressentimento no meu coração, continuava lidando com ciclos de depressão. Eu ficava deprimido, continuava lidando e vinha, já era pastor. Então eu olhava para as escrituras e vendo o que eu sabia de aconselhamento, psiquiatria e até mesmo o Instituto Bíblico que frequentei, e eu não conseguia conciliar a coisa. Então fiz longas horas de aconselhamento, 4 horas, 5 horas, e no final as pessoas permaneceram as mesmas. Porque aconselhamento é somente para pessoas que estão com pessoas, a mente normal. Mas a pessoa possuída precisa expulsar esse demônio. Então a maioria das pessoas, agora me deparei com outra realidade. Estamos falando de 28 anos atrás, que a maioria das pessoas que eu pastoreava estava igual. Eu perguntava e me diziam: sim, continuo lutando com o ressentimento, continuo lutando aqui com minha bela filha profeta Saraíla. Ela continuava, ela já tinha se convertido, já era até intercessora e fugia para o cemitério para levar flores para sua filha. Ela tinha um espírito de escapismo. E como eu explicava isso para ela? O que diz a psiquiatria? O que diz a psicologia? Então fui, a libertei e disse: vamos te libertar do espírito de escapismo, do espírito de luto terrível, de ver seu filho enforcado em casa. Nós a libertamos e depois o pastor Tommy era o mais feliz quando eu a libertei. Então percebi que toda a minha liderança estava na mesma situação em que eu estava. E quando estou falando dos começos do Ministério de Libertação, naquela época 90% das igrejas em Miami não praticavam a libertação. E se praticam, é de vez em quando que oram, mas isso não é libertação. Então, em segundo lugar, no livro de Atos, você não vê aconselhamento, você vê libertação. Nenhum caso de aconselhamento. Agora, por favor, olhe diretamente para mim, por favor. Quando eu realmente comecei a ver que a Escritura era contrária ao que eu havia experimentado. Veio até mim um homem com sua esposa.
Um homem muito nobre, bom, cristão, falava em línguas e me disse: pastor, eu preciso de ajuda. Eu disse: que tipo de ajuda? Ele disse: estou preso à pornografia. Não consigo largar. Já jejuei, já orei sem nenhum sucesso e preciso de ajuda. E vi que o homem, o que eu dizia para ele? E quando eu digo, com o que você está lutando? Ele me diz: com o espírito de pornografia. E quando digo espírito de pornografia, eu menciono: o homem se manifesta na minha frente e agarra a escrivaninha e joga em cima de mim. Vem uma violência repentina sobre ele e ele agarra firmemente. E eu me lembro da psicologia. Eu me lembro do que me ensinaram no Instituto Bíblico, que não podem ter demônios. Mas esse tem demônios, um homem que ama a Deus, um bom marido, mas tinha problemas com pornografia. E então Deus me disse: fale com ele em meu nome, para que saia agora e pelo meu sangue. E eu falei e ele foi liberto na hora. Mas ele jogou a escrivaninha na minha cara, destruiu tudo. Então fui percebendo que outros do meu povo, da minha gente, estavam lutando com o mesmo problema. Eles tinham dificuldade para obedecer, tinham dificuldade para servir a Deus de forma eficaz. Como você entende que alguém serve como diácono e 3 meses depois entra num ciclo de desânimo e deixa de ser diácono? Ou na música, está bem, está feliz e depois para de... Ou seja, ciclos, padrões que as pessoas repetem. Então, quando há um padrão, já sabemos que há algo por trás disso. Então, comecei tudo isso. Eu não entendia que um cristão não pode ser possuído, mas pode sim ser influenciado na área da alma. Então começamos o ministério de libertação. Eu fui ser ministrado por um dos pioneiros. Foi um dos pioneiros da libertação no mundo. E ele me ministrou e eu recebi uma libertação. Ele me libertou de tudo. E eu fui muito claro, disse a ele: olha, este é o problema, este é o problema, este é o problema, me liberte agora. E eu já era pastor. Ou seja, isso mostra para você que qualquer um pode ter um problema de influência espiritual impura. Então eu vim e quando voltei, esperava que toda a igreja e a liderança estivessem felizes. Não, a primeira divisão, 20 velhas fofoqueiras se levantaram contra mim e fizeram um protesto na frente da igreja. Estávamos no shopping center. E começaram a dizer: falso profeta, falso, porque ministrava libertação. Além disso, um deles me disse: se você parar de pregar essa mensagem de libertação, eu não vou embora. E ele era o maior doador da igreja. E eu disse: sinto muito, mas existe um povo que eu amo muito mais. Prefiro que um povo seja verdadeiramente livre do que o dinheiro que você realmente me dá. Por favor, não desafie a Deus. Por favor, não desafie a Deus em absoluto. E então fomos e os ministrei. Quando cheguei, reuni e ministrei aos líderes. No ministério, libertamos todo mundo. Libertamos o apóstolo Tom e Saraíla, libertamos todo mundo. Libertamos todos de tudo, de algumas coisas que traziam do passado. E eu fazia 4 libertações por dia. Isso me deixava exausto, muito cansado, porque é uma guerra. Então o que eu entendi? Que a libertação em nós, ela é um processo progressivo. É como as camadas de uma cebola, que você cuidadosamente tira uma camada. Depois tira outra camada e depois mais uma outra camada, uma a uma, sucessivamente. Hoje Deus libertou alguém da falta de perdão, outro libertou do ressentimento, outro libertou do medo, outro libertou da cobiça, outro libertou da avareza. Então é contínuo. Então a verdadeira salvação do cristão é instantânea e completa. Isso se chama justificação. Quando você disse: eu creio verdadeiramente em Cristo, se arrependeu plenamente dos seus pecados e Deus imediatamente diz: eu te declaro justo agora diante de Deus. É como se você nunca tivesse pecado. Então Deus te declara santo, te declara naquele exato momento, agora. O processo de justificação é instantâneo, o processo de santificação é progressivo. Você vai sendo continuamente mudado, transformado e renovado. E para isso você tem que se tomar como um projeto pessoal e contínuo.
Mudar a minha mentalidade foi de fato um projeto bastante considerável. Eu mudei muitas mentalidades. A libertação era uma delas. E quando eu voltei para a cidade de Miami, realmente virou uma verdadeira guerra para mim. As pessoas começaram a me atacar. Os pastores fizeram uma agenda e disseram: esse é falso profeta, porque eu estava fora do padrão. Diziam: isso não é de hoje, isso é falso. E sempre, desde que comecei o ministério, fui atacado por 3 coisas. Ladrão e mulherengo. Ele já tinha 8 filhos antes de iniciar o ministério. Era casamento. E terceiro, falso profeta. Sempre. E veja, todos os homens de Deus são iguais. A mesma coisa. Então eles começaram a me atacar pelo Ministério de Libertação, porque isso nunca tinha acontecido em Miami. Pela graça de Deus e ainda mais no povo hispano. Nunca tinha acontecido libertação. De vez em quando alguém via algo lá, mas realmente não acontecia. Então Deus me usou com este livro para trazer essa luz ao povo. Paguei um preço muito alto, mas valeu a pena ver um povo livre. Obrigado. Deus me explicou tudo isso. Ele me explicou e começamos por aí. E ele me disse para explicar às pessoas para que elas lidassem com os galhos, para que elas lidassem com as raízes, não com os galhos. Deixe-os lidar com a aranha, não com a teia. Então eu estava lidando com a teia de aranha. Eu estava lidando com os galhos. Eu pegaria um alcoólatra e diria: bem, vou mandá-lo para os alcoólicos anônimos. Mandei muitos para os alcoólicos anônimos antes da libertação. E não é que não sejam bons, são bons, mas no final não lidam com a raiz. Mandei muitos para psicólogos. Sim, eu mesmo era um deles, mas eles não lidam com a verdadeira raiz dos problemas. Lidam apenas com os galhos superficiais. E se você não lida com os galhos, não consegue tirar a aranha. E então Deus me dizia claramente: por trás desse alcoólatra há um demônio de alcoolismo. Por trás dessa enxaqueca massiva que essa pessoa tem, há um espírito. Embora enxaqueca pode ser que você esteja desidratado. Você sabia disso, não sabia? Há muita gente por aí que está realmente desidratada e isso é um problema sério. Outra coisa, falta vitamina B12. Pode ser natural, mas independentemente, direta ou indiretamente, há um espírito por trás. Direta ou indiretamente. Ou seja, seja o espírito que causa isso quando o médico te diz: tire a vesícula. Ah, que fácil, não é? Porque pagam $35.000 por isso. Mas não te dizem a raiz, não te dizem o porquê. Então agora você fica dependente de remédios para o resto da vida para que façam o trabalho da sua vesícula. É o mesmo com a tireoide. Então por trás disso há um demônio, por trás desse médico que só quer o seu dinheiro. Então coma direito e pare de comer tanta carne de porco. Estamos aqui na igreja? O Senhor me falou sobre os problemas das pessoas. Comecei a ministrar e iniciamos a libertação. E foi aí que o avivamento começou. O avivamento começou lá em Kendall. Aqui ainda é Kendall, mas lá. E começaram os cultos. 5 cultos todos os dias, todos os domingos. As pessoas começaram a trazer muitos de seus cigarros. Feitiçarias, jogavam os ídolos fora, queimavam, e vamos fazer isso no final da série. Vão nos trazer todos esses fetiches, talismãs, amuletos de sorte. Muitos de vocês ainda têm uma ferradura em casa. Você não sabe que o diabo colocou essa ferradura aí para que você não prospere.